Meus irmãos, minhas irmãs, a mensagem do dia 22 de agosto, ela está no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 19, a partir do versículo 11 e o 12. Minha irmã, você que está doente, quem sabe desenganada dos médicos, presta atenção nessa palavra. Presta atenção na palavra de Deus, o que Deus fala. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e os aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam dele, e os espíritos malignos saíam. Minhas irmãs, meus irmãos, as denominações mudaram o Evangelho. O Evangelho mudou. Não é aquele que Paulo, que eu prego hoje, que as igrejas que pregam, Assembleia Batista, Metodista, não é mais aquele Evangelho que Jesus pregou, não. Hoje se prega o Evangelho da salvação. Mas o Evangelho completo que Paulo pregou, que Pedro pregou, não, isso ficou no esquecimento. Porque depende de jejum, depende de muita consagração, de muita oração, e isso aí eles não querem. Ninguém quer se enquadrar. Mas eu quero dizer para você uma coisa: nem tudo está perdido. O Evangelho está aí. O Evangelho que Paulo pregou, que levava um lenço, colocava sobre os enfermos e ficava curado. Os espíritos colocavam o lenço do apóstolo Paulo, colocava as pessoas que estavam com enfermidade maligna, os espíritos saíam. No tempo de Paulo, a diabetes, que é a esposa do diabo, a diabetes é a esposa do diabo. A pessoa que estava com esse espírito, pegava o lenço de Paulo, colocava no corpo dele, na cabeça dele, aquele espírito saía. E ela ficava curada da diabetes. Porque diabetes, só Jesus quem cura. Médico nenhum cura diabetes. Então, minha irmã, o que eu quero dizer com isso? O evangelho que Cristo pregou, que Paulo pregou, ele está aí. Está na Igreja Mundial, do poder de Deus, o apóstolo Valdemiro. E se você está desenganada dos médicos, porque nós temos uma tendência, enquanto nós temos os nossos recursos, nós procuramos. Mas quando o médico fala, olha, não vou operar, porque se operar, morre. Se não operar, morre também. Aí o que a gente vai fazer? Vamos correr para os pés do Senhor Jesus. E eu quero dizer para você, liga sua televisão na Igreja Mundial. Porque o espírito que estava em Paulo, que estava em Pedro, em Filipe, está lá na Igreja Mundial. Ele está aí. Ele não saiu daí não. Os pastores falsificaram o Evangelho. Mas o Evangelho está na Igreja Mundial. O Evangelho original está na Igreja Mundial, o apóstolo Valdemiro. Você não fica com orgulho de dizer, porque eu sou da Assembleia. O que você tem da Assembleia? Eu não sou da Assembleia, nem de Batista, nem de... Eu sou de Jesus. Eu sirvo o Senhor Jesus Cristo na Batista. Agora eu vou procurar o recurso aonde tem o recurso. Então você, se aqui não tem, eu sei que os pastores não deixam você ir lá, diz que vai te amaldiçoar. Os pastores dizem que vão te excluir da igreja. Ou que você, o Deus mesmo que está lá, está aqui. Não, minha irmã, é mentira. O pastor que está falando isso é um mentiroso. Porque o Deus da cura está lá no único lugar, na Igreja Mundial. Aqui não. Lá cura o paralítico, anda, o mudo fala e o cego vê. Olha, você está desenganada dos médicos? Nem tudo está perdido, não desanima não. Procura assistir à Igreja Mundial. Eu não sou da Igreja Mundial, eu sou da Igreja, eu sirvo o Senhor Jesus na Igreja Batista. Mas eu estou falando de experiência própria. Minha irmã, um dia eu tinha uma televisão, no tempo que a televisão era difícil, eu tinha uma televisão e o técnico não consertou ela, mas ela ficou só preta e branca. Mas quando ele saiu, veio Deus falou na minha mente, falou assim, e aquela água da televisão, que eu coloco a água diante da televisão da Igreja Mundial, do pastor. Ah, minha irmã, eu peguei aquela água, joguei,
tomei um golinho dela, joguei um pouquinho em cima da televisão e disse assim: você vai funcionar em nome de Jesus Cristo, você vai voltar a cores em nome do Senhor Jesus Cristo. Foi 3 dias, minha irmã, que eu fiz, ela voltou a cor, como nem nova foi da cor, tinha uma cor tão bonita. Eu usei há muito tempo, depois dei para minha filha, para os meus netos colocar videogame. Então, meu irmão, nem tudo está perdido não. O Deus do milagre está lá na igreja do apóstolo Valdemiro. Porque ele é melhor do que o pastor aqui? Não. Só que de madrugada ele está com a esposa dele lá no monte. Eles aqui, os pastores, são preguiçosos. Madrugada ele dorme no templo, ele está orando lá por você. E os pastores aqui são preguiçosos. Então, o único evangelho que Deus está operando, que Paulo, o Espírito de Paulo está lá, de Pedro, de Filipe, de João está lá, no ministério da Igreja Mundial, naquele ministério sim. Se você colocar um copo d'água na sua casa, diante da televisão, assistir os programas, orar com o pastor, ainda que você está desenganada dos médicos, ainda que você não tenha mais esperança, mas pela fé dele, ele vai orar, você vai ouvir e você vai ficar curado em nome de Jesus. Se seus cabelos estão caindo, você está desesperada, se liga na Igreja Mundial, na televisão, deixa nesse canal, e você daqui a pouco seus cabelos estão nascendo de novo, em nome de Jesus. Olha, exercita a tua fé, assista a Igreja Mundial, não importa se é da Assembleia ou da Batista ou Metodista, na sua casa quem manda é você, lá na igreja quem manda é o pastor, na sua casa quem manda é você, você assiste aquilo que você, escuta o conselho. Estou com 75 anos, vivo pela fé, em nome de Jesus. Não desanima, não joga a toalha não desanima não, porque o Deus está lá, o Deus do milagre está lá, liga lá e você vai ficar curado em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, obrigado Jesus, obrigado Senhor, muito obrigado.